Atenção para a informação que acaba de chegar aqui para a gente sobre uma acariação no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes acabou de autorizar uma acariação entre Mauro Cid e Marcelo Câmara, ou seja, aquele momento em que duas pessoas são colocadas frente a frente, para que possa haver ali então um encontro, uma procura de uma verdade em comum. Porque se um diz uma coisa e o outro diz outra, a acariação tenta limpar, né, Luísa Martins, limpar o que há de desencontros em depoimentos. Nos conte, por favor. Vamos lá, Elisa. Essa é uma das etapas finais aí do julgamento desse outro núcleo sobre a ação penal do golpe de Estado, que envolve principalmente, né, o ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, o Felipe Martins. Ele pediu, como tem a prerrogativa da defesa agora nessa etapa final, como uma diligência aí, complementar, né, a toda a investigação, a acariação entre Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator de todo esse esquema sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, e Marcelo Câmara, que também foi assessor de Bolsonaro e que a nossa audiência deve lembrar, Marcelo Câmara está preso, inclusive, porque a sua defesa teria manipulado ali Mauro Cid ao conversar com ele por meio supostamente ainda, né, porque isso ainda está em apuração, de uma rede social. Então, o que Felipe Martins pede é o seguinte, essa acariação teria que esclarecer alguns pontos. O Mauro Cid afirmou que Felipe Martins teria tido acesso às minutas supostamente apresentadas nas reuniões do Palácio da Alvorada, minutas que seriam os chamados instrumentos jurídicos, né, que estavam sendo estudados pela organização criminosa, isso quem diz é a Procuradoria-Geral da República na denúncia, para tentar perpetuar Bolsonaro no poder e conseguir concretizar ali o golpe depois das eleições de 2022. Então, com essa acariação, Felipe Martins quer esclarecer esse ponto, né? Mauro Cid e Marcelo Câmara teriam que ficar frente a frente ali para afirmar, afinal de contas, se Felipe Martins teve algum tipo de acesso a essa minuta, né? Teve algum tipo de papel mais ativo ao elaborar ou manipular esse documento. Monitoramento contínuo e consciente de Moraes, todo aquele ponto que era colocado de monitoramento, né, acompanhamento do passo a passo, do dia a dia ali do ministro Alexandre de Moraes, isso também a acariação busca esclarecer. Eu estou lendo aqui junto com vocês a decisão, por isso que eu estou olhando para baixo. Tem alguns outros pontos aqui que também, segundo o Felipe Martins, a acariação pode preencher, né, algumas lacunas da investigação que ainda, segundo a defesa, estão pendentes. Então, só para concluir, essa acariação foi deferida, vai ser no dia 13 de agosto aqui no Supremo Tribunal Federal. Moraes disse que Marcelo Câmara, que está preso, deve vir pessoalmente ao Supremo com a tornozeleira eletrônica para ficar frente a frente, então, com Mauro Cid. Vai ser mais um momento em que Mauro Cid é colocado ali, a delação de Mauro Cid é colocada à prova, né? Mais um esclarecimento que o delator vai ter que prestar ali para o Supremo Tribunal Federal e nessa troca de versões ali com Marcelo Câmara. E essa, então, como eu disse, é uma etapa final que antecede aí as alegações finais desse outro núcleo que também é investigado no Supremo pela tentativa de golpe de Estado, por dar sustentação, né, tentar operacionalizar todo esse plano que está sob investigação. Elisa, eu vou ler com mais atenção aqui, ver se a gente tem mais algum outro detalhe aqui que a gente possa trazer para vocês em seguida. Ô, Luísa, e vida ao vivo, live CNN, a gente fica aqui, olha para baixo, olha para o lado, a gente está sempre tá maravilhosa, viu? Hashtag maravilhosa sempre. Pode olhar aí pro documento que ao vivo a gente vai construindo tudo. Só que há uma dúvida, Luísa. O advogado do Marcelo Câmara, se eu não estiver enganada, é o Eduardo Kuntz. Isso. Que nos deu entrevista, inclusive, aqui no live, naquela vez que ele falou sobre as conversas com o Mauro Cid, que teria tido uma conversa pela rede social com o Mauro Cid e tudo mais. E até ele fez questão de deixar claro, não fui eu que o procurei, foi Cid que me procurou, porque havia uma obstrução ali, que eles não poderiam ter conversado em teoria, né?
É isso, Elisa, e teve uma confusão ali na época, né? Porque meio que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Sim. Moraes, o próprio Kuntz disse isso ao Supremo, informou que tinha sido ele o interlocutor de Cid naquelas mensagens que foram publicadas pela revista Veja, em que Mauro Cid teria se dito pressionado a fechar o acordo de delação premiada. O conteúdo em si das mensagens não era exatamente uma novidade para o ministro Alexandre de Moraes, tanto que isso foi questionado no interrogatório de Cid na ação penal do Núcleo 1, né? A gente já vê aí a etapa final. Mauro Cid vai entregar suas alegações, já entregou suas alegações finais, na verdade, na semana passada, tem aí uma perspectiva de ser julgado junto com Bolsonaro em meados de setembro, mas acabou que, ao informar isso para o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes viu uma tentativa de obstruir a justiça por parte do próprio Kuntz e de Marcelo Câmara, ao tentar, de alguma maneira, fazer manipular ali, tentar conduzir o delator para afirmar ali, eventualmente, que teria algum tipo de mácula, né, a voluntariedade do seu acordo de delação premiada, tentar com isso descredibilizar Mauro Cid, mas no fim das contas a delação de Cid foi mantida e quem foi preso foi o cliente de Eduardo Kuntz, que foi Marcelo Câmara, e Kuntz também passou a ser investigado, também uma medida que gerou bastante polêmica na ocasião e até reações por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. O que eu queria comentar também em complemento à decisão, Elisa, que aqui a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Conversa aqui sobre os fatos pretéritos e já dá mais uma olhada em outros pontos da decisão. O que Moraes também autoriza nesses pedidos de Felipe Martins é um pedido para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhe ao Supremo Tribunal Federal a resposta do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre aquela viagem que teria sido feita por Felipe Martins no fim de 2022 e que teria sido o motivo pelo qual Felipe Martins foi preso, chegou a ser preso preventivamente, depois foi solto. Felipe Martins diz que nunca viajou para os Estados Unidos e pede que o Supremo junte a esse processo a resposta do Departamento de Estado americano, comprovando que ele não viajou para os Estados Unidos ali no fim de 2022, porque isso é muito relevante para a defesa e pode, né, acabar demonstrando de fato que a prisão preventiva naquela ocasião não teve razão de ser, afinal de contas ele não teria viajado então para fora do país, não teria nenhum risco de fuga. Então o ministro Alexandre de Moraes também faz esse aceno, defere não só a acariação que foi solicitada, mas também o pedido para que o Ministério da Justiça mande para o Supremo a resposta do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a questão da viagem que não aconteceu, né? Ver como que os Estados Unidos comprova essa informação da defesa de que Felipe Martins nunca não deixou o país, né, naquela ocasião, e que isso pode acabar sendo benéfico para a defesa na hora do julgamento da ação penal, Elisa.